ouvinte da Minha FM, Mesa dos Notáveis no ar. Estamos hoje aqui para trazer um tema que muitas famílias enfrentam. Não é algo que nós esperamos, não é algo feliz, mas às vezes vai acontecer com alguém que você ama ou até mesmo na sua vida. Recentemente nós perdemos uma cantora muito querida no meio gospel, a Ludmilla Faber, e ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão. Um dos cânceres que mais mata e inclusive difícil tratamento. Mas o tratamento é exatamente o ponto central do nosso programa. Já que você que pode estar nos acompanhando agora e não cuida muito da sua saúde, pode ser estimulado pela minha conversa com a doutora Jandra Evangelista para que a gente consiga te estimular a cuidar da sua saúde. Mas muito mais que isso, nós vamos falar exatamente dos medicamentos de alto custo para o tratamento do câncer que receberam aí uma atualização quanto aos planos de saúde e também pelo SUS. Nós vamos ver como está sendo o acesso a esses medicamentos de alto custo e você vai ficar impressionado, ouvinte, com o preço de alguns medicamentos que são utilizados nesse tratamento. Então me permitam introduzir nossa notável, ela que vem com muito conhecimento de causa e principalmente com histórias para nos exemplificar, mostrando aí que realmente é difícil, mas agora pode se tornar um pouco mais fácil com a nova decisão do governo. Jandra Evangelista é a nossa doutora, ela é oncologista clínica e está aqui para nos ajudar sobre esses medicamentos de alto custo e como é que a vida vai ficar um pouco mais fácil. Doutora Jandra Evangelista, muito bem-vinda. Obrigada. Olá, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Muito bem, doutora Jandra, eu já vou começar falando sobre o que pode caracterizar esse medicamento de alto custo e quando é que eles começam a entrar nesse tratamento contra o câncer. Certo. Então, assim, na prática, esses medicamentos de alto custo são remédios em que não há um programa de governo para fornecimento deles. Mas na ausência de outros critérios, a gente pode considerar que esses medicamentos de alto custo são aqueles com preços exorbitantes, Sim, que atingem centenas de reais até milhares de reais. Por exemplo, doutora Jandra, uma caixa desse medicamento de alto custo, ela dura o quê? Um mês? Uma semana? Um mês. Isso é bem variável, porque a lista é infinita. Sim. Mas a gente pode exemplificar uma medicação que custa R$35 mil a caixa. A caixa? A caixa. Para durar um mês? Um mês de tratamento. Meu Deus, e por acaso é crucial no tratamento essa caixa? Crucial no tratamento. Meu Deus, R$35 mil? Exatamente. É uma questão, esses medicamentos de alto custo, é uma questão que exige, de fato, debates e discussões, porque a população, de uma maneira geral, não tem essa informação de quão caro pode ser o tratamento. A gente entende que a vida é um bem maior, mas a gente também entende que nem todo mundo terá condição de receber esse tratamento por uma questão de reserva orçamentária, propriamente. Com certeza. Deu para perceber durante a pandemia muitas pessoas que viveram esse vale, né? Essa coisa terrível da infecção pela Covid agravando. E muitos não tiveram dinheiro, por exemplo, para alugar o pulmão mecânico, né? Alguns também sobre um oxigenador que evita a intubação, muitas coisas aí que custavam muito caro. Esse, por exemplo, que é o oxigenador, se eu não me engano, estava por R$500 o aluguel o dia. E muitas pessoas naquele desespero, né, de não deixar o parente, a mãe, o pai, os filhos internarem, pagavam aí fortunas para poder manter a vida. Só para eu entender, doutora Jandra, R$35 mil. Esse remédio, ele atua em qual tipo de câncer, se atua em todos e como funciona? Tá, esse exemplo que eu citei é o osimertinib, né, que é uma medicação que gira em torno de R$38 mil, que ela é uma terapia específica para o câncer de pulmão. E falando um pouquinho sobre a pandemia, Guilherme, a gente observou que a pandemia refletiu também o aumento do uso do SUS na população brasileira. A gente estima que 75% da população brasileira é usuária de SUS, em torno de 30% tem planos de saúde. Olha só. E na pandemia a gente viu um aumento dos pacientes usuários de SUS. Ou seja, fazendo uma leitura mais prática, provavelmente nós temos muitos pacientes que têm plano de saúde, mas ainda assim utilizam o SUS. Na verdade, muitos pacientes têm
não tem plano de saúde e tem SUS. Ah, tá, ok. Entendeu? Que é coisa de quase 75% aí, com a pandemia aumentou ainda mais. Meu Deus, são muitas pessoas. Eu quero até entender, doutora Jandra, a gente vai aprofundando aqui aos poucos, mas a verdade é que esse tratamento do câncer, ele tem disponibilidade no SUS, né? O SUS atende o câncer, mas existe uma limitação. Exato. Existem alguns medicamentos de alto custo que são fornecidos pelo SUS. Eu vou ilustrá-los. Que é, por exemplo, o trastuzumab, né, que é uma medicação utilizada no câncer de mama. No cenário SUS, ela já veio aprovada no cenário antes da cirurgia, pós-cirurgia e depois que a doença é metastática, que ela saiu dos sítios habituais. E o que seriam os sítios habituais? São a mama, e aí ela saiu da mama e espalhou para o corpo, justamente. Aí agravou a situação. Nesse caso, o SUS fornece o medicamento. Fornece. O pertuzumab também é uma droga-alvo específica também para o câncer de mama, que também é aprovada pelo SUS, é de alto custo, mas ela já entra num cenário de primeira linha de tratamento metastático. O que é isso? A doença é metastática, saiu da mama e aí ela está inclusa. Só para a gente esclarecer para o ouvinte, que às vezes os termos eles ficam mais no ar, assim. O metastático é quando espalha para o corpo. Espalha para o corpo, justamente. Os cânceres que mais espalham para o corpo, geralmente é pulmão. Nós temos os cânceres aí que todos podem ser metastáticos, né? Justamente. Até o melanoma na pele. Isso. Que às vezes a pessoa acha assim, não, o câncer de pele é mais fácil de tratar, mas dependendo do estágio, ele espalha para o corpo. Isso. Por isso que é tão importante o rastreamento, o diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial, para a gente descobrir a doença em fases iniciais. Porque as chances de cura são maiores, de controle da doença, seja com quimioterapia, com cirurgia ou com radioterapia, né? Existe uma infinidade de modalidades para tratar. Porém, quando esse câncer passa a ser metastático, quando ele sai do órgão e esparrama, aí as chances são menores. A gente diminui o arsenal para tentar controlar a doença. A gente já não fala mais em cura, a gente fala em controle. Voltando um pouquinho sobre os medicamentos de alto custo do SUS, eu ilustrei o trastuzumab e o pertuzumab. A gente tem ainda o gefitinib, que é uma medicação usada para câncer de pulmão, quando tem uma mutação específica, tá? Então, de linhas gerais, são esses três. Mas o mais alto custo, assim, outro de alto custo que a gente tem é o imatinib, que gira em torno de R$ 4.800. Nossa! Porque assim, no SUS existe uma autorização de procedimento ambulatorial, que é o que a gente chama de APAC. Não tem discriminação do remédio, tá? Não fala qual remédio. Mas o custo, ele tem que caber dentro disso. Entendeu? Perfeito. Então, uma vez que há um custo-efetividade, o Ministério da Saúde tem 180 dias para incorporar essa medicação. Isso tudo no SUS que nós estamos falando, Isso tudo no SUS, né? que nós estamos falando. É porque, às vezes, o ouvinte ele não percebe, mas assim, o SUS é um hospital acessível a todos os brasileiros e que tem uma super estrutura, né? Há de se convir que, assim, o SUS é uma estrutura muito bem bolada, que faz atendimentos que vão até além de muitas expectativas. Sei que, às vezes, o brasileiro criou no imaginário, né, comum aí que o SUS é algo muito ruim, mas é um fato por causa da maneira como corre. Então, em alguns momentos, o SUS pode ter uma fila grande, né, doutora? Exato. Mas nesses casos aqui que a doutora Jandra está dizendo, existe alguma emergência e urgência no pedido, né, do medicamento. Assim, vários remédios de alto custo, são esses 4, existem pelo SUS. Quando não tem pelo SUS, o que ocorre? Nós podemos lançar mão de um processo de judicialização. Mas o médico avalia caso a caso, individualiza, vê se aquela doença existe um tratamento custo-efetivo para ser pedido junto ao Ministério Público essa medicação. Perfeito. Então, o que nós fazemos no SUS? Um relatório, uma receita, e esse medicamento tem que ter registro pela Anvisa, certo? E aí vai para o Ministério Público para aprovar ou não a sua indicação. Então, Perfeito. É isso que ocorre. E essa judicialização, inclusive, não são todos os casos que o médico concorda em fazer, né? Que aí seria pedir para que haja liberação desse medicamento, já que é muito caro. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Do início ao fim de um tratamento de câncer com sucesso, esse tratamento que realmente vai eliminar o câncer, né? Pegou ali num estágio que é possível fazer a doença regredir até desaparecer, mas, é claro, os custos são altos. Qual que é a média de gastos, doutora Jandra?
Isso eu nem sei te precisar, Guilherme. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas assim, existe uma média, pelo menos? Não existe essa média, porque depende do tipo de doença, do câncer, onde ele está, qual estadio que ele está, quais as linhas de tratamento que a gente vai fazer. O que é linha de tratamento? Usei um remédio, não resolveu, a doença progrediu, a doença aumentou, tem que trocar essa medicação. Então, assim, eu não sei te precisar, isso é uma coisa que a gente não tem, assim, parâmetros para dizer. Perfeito. O que eu sei, assim, que eu posso te dizer? Que a estimativa de câncer é de mais de 600 mil novos casos por ano e que esses gastos são crescentes. Para você ter uma noção, em 2017, o custo total de tratamento de câncer girou em torno de 4,5 bilhões de reais, sendo 48% destinados à quimioterapia, 10% à radioterapia, 7% à hormonioterapia e 25% para procedimentos hospitalares. Isso somou 1,1 bilhão. Então, são esses dados que eu tenho para te trazer, mas individualizando para o paciente, isso aí é um N de possibilidades muito grande. Perfeito. Inclusive, eu vou fazer o primeiro intervalo. Na volta, eu vou entrar nos planos de saúde. Nós temos aqui, falamos do SUS, colocamos todos esses medicamentos que realmente têm um custo muito alto, é impressionante. Eu confesso que assim, essa deve ser a segunda grande surpresa de uma família que é acometida desse mal, que é o câncer, né? Então, primeiro, essa notícia triste da doença, e a segunda notícia, esse custo tão elevado de medicamentos. E, enfim, eu quero até saber se a eficiência desses medicamentos ela é comprovada, é plena. Para esses pacientes é crucial usar, eles podem se recuperar fazendo o uso desses medicamentos. Essas respostas e muitas outras com a doutora Jandra Evangelista, é nossa notável aqui hoje no programa. Ela é oncologista clínica e na volta eu pergunto sobre os planos de saúde e uma mudança na regulamentação que pelo visto diminuiu o prazo de pedir alguns medicamentos. Então, pelo visto, você ouvinte que tem plano de saúde vai ter acesso a medicamentos que a gente está chamando aqui de alto custo com uma maneira mais facilitada. Vamos entender melhor já no segundo bloco do Mesa dos Notáveis. Não sai daí. Segundo bloco do Mesa dos Notáveis, ouvinte, atenção. O programa Mesa dos Notáveis é um programa para te trazer conhecimento, mas principalmente para abençoar você. Sei que muitas pessoas que acompanham o programa vêm às vezes esperando um assunto divertido e hoje o assunto ele é um pouco mais sério. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Tem pessoas que nem imaginam como uma dica do programa Mesa dos Notáveis pode mudar a sua vida. A maneira como você vai lidar com uma doença, como é o caso de hoje, né? Estou aqui com a doutora Jandra Evangelista, ela é oncologista clínica, ela tem conhecimento de causa, estava explicando pra gente sobre esses medicamentos de alto custo com uso via oral contra o câncer, né? Então, esses medicamentos, ela falou de uma caixinha de um medicamento que custa R$35 mil e outro medicamento que é mais comum que você paga ali R$4 mil em uma caixa. A verdade é que esses medicamentos, eles são eficientes contra o câncer. E na última quinta-feira, no dia 10, lá na Câmara Federal, nós tivemos aí uma aprovação. Foi aprovada uma medida provisória que obriga esse fornecimento dos medicamentos de uso oral contra o câncer, que tem um alto custo, pelos planos de saúde. Então, atenção, que eu vou pedir aqui para que a doutora Jandra Evangelista nos explique como funciona essa aprovação da última quinta, né, na semana passada, e o que é que vai influenciar nos planos de saúde. Então, você que tem plano de saúde, você que está resguardado por algum deles, ou você que está vivendo uma situação, né, de crise, talvez você foi acometido dessa doença do câncer, já eu também vou pedir dicas para a doutora Jandra, para que você não se desespere. Não é a maneira correta de lidar contra essa doença, e sim, é possível que você combata o câncer e vença ele. Então, permaneça firme e não se desespere. Doutora Jandra, vamos começar então falando dessa aprovação. Foi dia 10, quinta passada, a Câmara Federal disse que agora, em medida provisória, esses medicamentos que são tomados, né, são comprimidos que você engole com água contra o câncer, tem um alto custo, mas o plano de saúde vai ter que fornecer. Na prática, é fácil assim? Certo. Como que funciona, Guilherme? Esse tratamento oral é uma revolução para o tratamento contra a doença do câncer e essa medida provisória vai acelerar a disponibilidade desses remédios. Então, na prática, é um grande avanço em relação ao que nós tínhamos.
Então, prevê que a avaliação da Anvisa ela vai ser feita em até 6 meses e que a ANS terá, após a aprovação, 10 dias para disponibilizar a medicação. Então, esses medicamentos de alto custo, eles precisam de requisitos que precisam ser seguidos. Perfeito. Precisa de ter um registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precisa estar incluso no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. E, havendo esses 2 requisitos, que vai para a prescrição médica. Perfeito. Né? E a operadora do plano de saúde terá até 10 dias para fornecer diretamente para o paciente ou para o seu representante legal essa medicação. Além da entrega, a operadora também vai informar sobre o manuseio, o armazenamento e o descarte do remédio. Então, o que melhorou do ponto de vista prático? O prazo para autorização, que antes chegava a 2, 3 anos, para entrar no rol, agora é de 180 dias. Só para eu entender, 2, 3 anos para a pessoa conseguir o remédio? Não, para entrar no rol. Porque ok. assim, o que ocorre? As medicações, elas são avaliadas em estudos clínicos. Certo? A eficiência. Isso. Se ela realmente combate o câncer ou se não consegue. Isso, exatamente para determinados tipos de tratamento. Esse remédio é estudado nos estudos. E só que antes demorava-se 2 anos para entrar no rol. Agora esse prazo encurtou. 180 dias. Isso pode ser prorrogado até para 90 dias. E para tratamento de uso oral do câncer, 120 dias e, se necessário, prorroga até 60. Então, o que antes a gente tinha 2 anos aí para estar no rol, encurtou para 6 meses. E aí então, o remédio que é eficiente avanço. Ganha acesso mais rápido. Justamente. O rol, vamos traduzir aqui para o ouvinte, esse rol seria a acessibilidade por plano de saúde para quem tem o plano. Isso, é o rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entendi. Que é a ANS. Porque realmente quando o médico receita um medicamento e aí o plano de saúde não é obrigado a fornecer esse medicamento, o plano de saúde não vai fornecer e ponto final. É sempre o que acontece, né? E aí teria que judicializar para o plano de saúde fornecer e ser obrigado a fazê-lo. Mas estando no rol, o médico pediu o medicamento, o plano de saúde tem que fornecer. É isso? Isso. Além de estar no rol, precisa ter o registro da Anvisa e precisa estar em bula. Precisa ter uma discriminação em bula. Perfeito. Aí sim vai para a prescrição médica e a operadora em 10 dias fornece diretamente esse tratamento. Na prática a gente sabe que esse é um pouco diferente, né? Esses anos que passaram da pandemia a gente viu o teste de Covid, que era algo que todo mundo precisava, né? Por vários motivos. Se eu estou infectado com Covid, eu não vou trabalhar para que os meus colegas de trabalho não se infectem com Covid e tudo mais. Mas os planos de saúde não forneceram para todos que pediram. Então o plano de saúde sempre faz esse caminho. Eles dificultam o acesso para que você desista, né? Isso é muito visualizado aí em alguns outros procedimentos. E é claro, né? Existem os procedimentos que as pessoas fazem plano de saúde pensando, como por exemplo gravidez, né? Você vai ter o parto ali que tem um custo elevado e todas as outras coisas. No caso desses medicamentos, o que me passa pela cabeça? 35 mil uma caixa, ouvinte. Será que mesmo estando no rol, o plano de saúde vai fornecer esse medicamento? Qual que é a chance de alguém que tem um plano de saúde só fazer o pedido pelo médico e receber? Será que esses medicamentos não vão ter que continuar sendo judicializados? Fica aqui a dúvida, né? Eu acho que o plano de saúde vai fazer de tudo para não fornecer. Infelizmente, né? Porque é muito triste. Você paga o plano de saúde, que é como se fosse um seguro da sua vida. E você espera não ter que usar. Duvido que alguém compre um plano de saúde querendo usar, né, doutora Janda? Ninguém quer usar plano de saúde. Sim, com certeza. É igual seguro, você não quer capotar seu carro, ninguém tem esse desejo. Mas você faz o seguro, sabendo que se por acaso vier a acontecer um acidente, você vai ter que usar. Certo. Né ou não é verdade? É verdade. Só pra gente entrar no tema, então, das famílias que nesse momento estão acompanhando, elas têm muitas vezes medo da situação. Então nós falamos aí dos medicamentos, a medida que foi aprovada, né, na semana passada, vamos ver como ela vai repercutir para os planos de saúde. Será que repercute no preço dos planos de saúde, doutora Jana? Porque o plano de saúde, se ele começar a fornecer muitos medicamentos caros, pode ser que reflita para o contribuinte, né? A gente não sabe, né? É que na realidade, assim, no SUS, quando a gente vai falar de SUS, não existem remédios, não tem genérico e nem biosimilar. Certo? Então, exceto algumas medicações
como o trastuzumab, que eu até citei, que tem pelo SUS. Então, assim, o fato de ter biosimilar reduz o custo em até 20%. Então, a conversa é diferente quando a gente olha para o SUS. Mas o SUS usa biosimilar ou genérico? Não usa? Não Mas seria tem. uma opção para baratear. Pois é, mas a gente entende que genérico não é uma medicação biológica, né? Entendi. Então o SUS não tem, exceto o trastuzumab e o imatinib, que tem biosimilar. E são caríssimos, né? Caríssimos. É aquilo que eu citei, 4.000 e tantos reais. Esse o é imatinib. o trastuzumab. Trastuzumab. Trastuzumab, que é pro câncer de mama. E o outro medicamento, esse é 4.000, o outro medicamento é quanto? Não, o que é R$4.800, que é o maior medicamento que cabe na PAC do SUS, que geralmente é o imatinib, os doutores que é para tumor recomendam. gastrointestinal, justamente. Agora, com relação à questão que você citou, Guilherme, com relação das pessoas, às vezes terem medo, né? Medo do diagnóstico, o que ocorre, que eu costumo dizer, é que o medo paralisa. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo de ser diagnosticadas com câncer e aí Sim. deixam de procurar o médico. Então, deixam de fazer programas, medidas de prevenção, tomar vacinas, por exemplo, como hepatite B, vacina do HPV. Então, isso tudo faz com que, às vezes, por medo, por receio de ter o diagnóstico, deixa de procurar o médico, deixa de ir atrás de programas já que são bem recomendados para rastreio precoce, e com isso a doença já é diagnosticada em estadios mais iniciais, mais tardios, aliás. Sim. Então, assim, o que tem que ficar alerta para a população é fazer justamente deixar de ter medo e procurar o médico, o seu oncologista, enfim, para ser orientados com relação a quais exames devem ser feitos em determinada faixa etária, porque se de fato tiver câncer, isso ajuda com que a gente diagnostica em estágio mais inicial, né, mais precoce da doença. E a família às vezes lida com muito desespero e faz piorar a situação, né? Uma situação que pode ser resolvida, mas debaixo do desespero, né, de uma crise emocional, tudo fica mais difícil de resolver. Eu vou para o último intervalo do Mesa dos Notáveis. Na volta, a doutora Jandra, que está aqui comigo, que é oncologista clínica, ela vai nos dar dicas também dos familiares que se envolvem no processo, até para que a gente entenda se a pessoa é a primeira vez que a família vivencia uma situação como essa, um problema tão grande como esse, que a família tome as primeiras medidas necessárias o quanto antes. E lembrando, a gente sempre diz isso, mas nunca é demais lembrar, câncer, o maior remédio do câncer é a velocidade no tratamento. Velocidade no tratamento é tudo. Velocidade no diagnóstico, velocidade na intervenção e velocidade em algumas decisões que são cruciais, que não podem esperar. Na volta do intervalo, a doutora Jandra Evangelista vai me ajudar aqui com essas últimas dicas. E você, ouvinte, que tem plano de saúde, ouviu aqui esse adendo, né, da semana passada, a Câmara Federal aprovando para o fornecimento dos planos de saúde esses medicamentos de muito custo, né, de alto custo. Fica com a gente, porque até o final a doutora Jandra vai te dar dicas de como iniciar o processo do pedido. Não sai daí, a gente já volta. De volta com a Mesa dos Notáveis, terceiro e último bloco. Estou conversando com a doutora Jandra Evangelista, ela é oncologista clínica e já deu aqui muitas dicas e conhecimentos que nós precisamos ter para combater esse mal que é o câncer. O principal desses conhecimentos, foi liberado na quinta passada, dia 10 de fevereiro. Tivemos aí uma aprovação de uma medida provisória que está determinando que os planos de saúde forneçam esses medicamentos por uso via oral. Ok? Medicamentos contra o câncer de alto custo. Eu diria altíssimo, já que alguns deles chegam a 35 mil a caixa. Bom, doutora Jandra, a gente finalizou o segundo bloco falando sobre essas dicas de famílias. Tem famílias que se desesperam quando recebem o diagnóstico do câncer. E como você tem vivência de consultório, sabe do processo, queria que você não somente tranquilizasse, mas desse esse conhecimento prático para que as famílias não se desesperem em relação a esse diagnóstico de câncer.
Certo, Guilherme. Então, o que a gente fala é que o câncer não é mais uma sentença de morte. Nossa, é tão bom de ouvir. Demais. Hoje, nós temos uma perspectiva muito melhor do que no passado. Mais de 60% dos pacientes com diagnóstico, eles podem vir, sim, a serem curados. Então, por isso que eu reforço que a detecção precoce é essencial para o tratamento mais eficiente e até mais barato. Então, fica aqui a minha consideração para você, ouvinte, porque o câncer, ele é silencioso. Então, muitas vezes, você não vai sentir nenhum sintoma. Então, por isso que é tão importante fazer os exames de rastreamento para identificar em fases iniciais, porque muitas vezes ele se torna, o paciente vai sentir alguma coisa e é aí que vai procurar. Mas aí geralmente quando sente já está muito avançado. Muito avançado, justamente. Então por isso que a gente reforça a necessidade de fazer mamografia a partir dos 40 anos nas mulheres, fazer Papa Nicolau depois do início da vida sexual, colonoscopia para diagnosticar o câncer de colo retal acima dos 45 anos, e os homens, isso é ainda controverso, mas a gente orienta a partir dos 50 anos fazerem o toque retal e também o PSA. Além disso, existem vacinas que são extremamente importantes, são disponíveis pela rede pública, que é vacinas contra HPV e hepatite B. Né, que também entra aí como medidas de prevenção, e a população tem que ficar atenta para não retardar a busca pelo médico e por esses exames, essas recomendações. As pessoas elas acham que assim, toda semana tem que estar num consultório fazendo exames, mas é bem assim, né? São exames de rotina que tem que ter ali uma periodicidade, se a pessoa retornar ao hospital pelo menos uma vez a cada 6 meses, né, doutor? Justamente. Então, sim, com essas idades específicas, existem recomendações para fazer esses exames e procurar o médico, a atenção primária, né? Para fazer esses exames de rotina, o preventivo, para ver se está tudo em ordem, se a saúde está em dia. Perfeito. E o que a gente quer justamente é melhorar a perspectiva desse paciente caso tenha esse diagnóstico. Que não é um diagnóstico, é um diagnóstico que a gente não quer dar, mas que o que eu quero passar de mensagem é que não é mais tão sombrio quanto no passado. Sim. Então, assim, é fundamental ter essa vontade e diminuir o receio, sim, não se paralisar e ir atrás. Inclusive a frase que a doutora Jandra iniciou, ela me marcou, hein? O diagnóstico de câncer não é mais uma sentença de morte. Isso é importante fixar, porque muitos ouvintes eles já entregam os pontos. Não pode. Se você tiver aí algum caroço, você está sentindo alguma coisa, não fique com medo. Vai para o hospital e resolve de uma vez por todas os exames para você caminhar na luz, caminhar tranquilo, sabendo o que está acontecendo, mas em paz, tratando o câncer. Porque realmente é paralisador, né, doutora Jandra? É paralisador quando você tem um diagnóstico desse, mas ouvindo a sua frase, você fala, não, peraí, não é uma sentença de morte, vai dar tudo certo, vamos fazer o que tem que ser feito. Sim, com certeza. Ok, nós vamos então caminhar para o final fazendo essa pergunta, já que o tema foi baseado nesse acontecimento da semana passada. Tivemos a aprovação desses medicamentos caríssimos por planos de saúde. Como é o caminho, doutora Jandra, agora que essa medida provisória foi aprovada, para que o ouvinte tenha acesso a esses medicamentos de alto custo que a grande maioria jamais conseguiria comprar e pagar por eles, mas estando em um plano de saúde, isso se torna possível? Então, na realidade, Guilherme, o paciente deve passar pelo oncologista e o oncologista irá preencher formulários específicos. Cada estado tem o seu formulário que rege, certo? E o paciente, com a posse desse formulário, ele procura o Ministério Público, né? Então, esse é o caminho. O oncologista faz esses formulários específicos. Pelo Ministério Público, faz então a amostragem, né, da situação particular e dali em diante vai ser decidido se a pessoa consegue ter acesso ou não. Justamente. Perfeito. Doutora Jandra Evangelista, é oncologista clínica, dividiu conosco aqui o seu conhecimento e inclusive a experiência do dia a dia
que vale ouro. Ouvinte, você que nunca vivenciou uma situação dessa, você precisa de pessoas como a doutora Jandra, que vão te apoiar nesse momento de tanta dificuldade. Mas é claro, como ela mesmo disse, com muita possibilidade de cura, e você se mantendo firme. Não retroceda diante da afronta, permaneça firme. Tenho certeza que você vai ter os melhores resultados. E agora, com acesso aos medicamentos de alto custo. E a doutora Jandra falou um aqui que é usado praticamente em todos os cânceres, mas principalmente no tubo digestivo. Qual que é, doutora Jandra, que você disse? Um medicamento de R$5.000? Ah, não, esse na verdade é o imatinib, né? Que é o Isso. tumor gastrointestinal, ele já tem pelo SUS, que custa em torno de R$4.800. Então a pessoa que ele for é um no dos SUS mais tem caros. acesso. Tem acesso, exatamente. Maravilha, que notícia boa. Sim. Doutora Jandra Evangelista, obrigado pela participação. O ouvinte sempre pede o Instagram dos doutores para se manter conectado. Então, se você tiver as redes sociais, quiser dividir conosco, o ouvinte gosta de entrar em contato com os notáveis, fazer perguntas e principalmente saber aí se alguém ainda quiser o apoio e também dicas da doutora Jandra. Qual que é o Instagram, doutora? Tá certo, é Jandra_Evangelista. Fico Maravilha. aí à disposição para tirar dúvidas e muito obrigada pelo convite. Alegria nossa, doutora Jandra _Evangelista, hein? @Jandra _Evangelista. Doutora Jandra, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Nós temos muito o que falar desse assunto que não se esgota. E esse acontecimento de semana passada é só uma anunciação do que está para acontecer. Vamos repetir a dose desse programa para falar exatamente sobre os ouvintes que tentaram entrar pelo processo e como é que eles podem agir diante de um câncer ou coisa do tipo. Obrigado e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. É isso, ouvinte. Nós nos encontramos no próximo programa Mesa dos Notáveis. Eu te espero, sempre com tema para te abençoar. Forte abraço e até lá. Tchau. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30. Informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.